Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar nesta videoaula sobre roteiros para a produção de aulas em áudio ou podcasts. Vocês já devem ter notado quantos podcasts estão em alta, principalmente entre o público jovem. Eles ganharam essa popularidade toda com os aplicativos Spotify e também com o Deezer. Mas quando fazer a opção por uma aula em áudio ao invés de vídeo? Podemos pensar no podcast quando o conteúdo conta com apelo sonoro, como por exemplo em aulas do curso de música, ou quando o tema da aula não dispõe de recursos visuais que possam dinamizar um vídeo. Quando conseguimos sistematizar bem o conteúdo, também pode ser uma opção. Quando não são recomendadas aulas em áudio? Quando se trabalha com muitos dados, cálculos, números, resultados complexos de pesquisa, entre outros assuntos que precisam de um apoio visual. E qual a diferença entre a produção de um roteiro para vídeo ou para aula? A grande diferença é que no podcast nós vamos ter que priorizar os recursos sonoros, ou seja, desde a hora do roteiro a gente precisa planejar o que mais vai entrar além da nossa voz. Quando a gente prepara uma aula em vídeo, a gente pode utilizar simplesmente a nossa voz e um recurso de imagens em cima, como slides, por exemplo. Mas quando a gente trabalha com podcast, a gente não pode utilizar somente a nossa voz. Como não tem nenhum apoio visual, a gente precisa investir um pouco mais no áudio. Quando eu falo em recursos sonoros, eu estou me referindo a trilhas, a músicas, a barulhos, ruídos, aquelas informações que podem acrescentar no nosso conteúdo. Veja os exemplos neste podcast. O mar figura no imaginário coletivo desde a antiguidade. Você sabia que 40% da população mundial vive nas zonas costeiras? Com certeza você já ouviu um dedo estralar. Esse ruído é produzido por um gás. Saída do forno a proposta de ICMS ecológico para o estado de Sergipe. Afinal, o que é isso? Márcia, quando a população ouve falar sobre radiação, fica logo com medo. Mas ela está ao nosso redor o tempo todo. Fala aí um pouquinho sobre a radiação que é usada na medicina, nos exames e nos tratamentos. Então, Ana, como você disse, há vários exames e tratamentos médicos que utilizam radiação. Uma grande vantagem dos exames é a obtenção de imagens internas do organismo, sem a necessidade de recorrer à cirurgia exploratória. Esses exames eles podem ser imagens radiográficas, podem ser tomografia computadorizada, fluoroscopia, imagens obtidas por ressonância magnética nuclear e pelas várias técnicas da medicina nuclear. Esses são fragmentos do podcast Se é Ciência, que está sendo produzido por professores da UFES para divulgação científica. Mas vamos retornar então aos recursos sonoros. Vocês perceberam que enquanto a professora falava de ressonância magnética, apareceram barulhos da realização do exame? Depois, naquele outro trecho, enquanto a professora falava de oceanos, também apareceu o barulho do mar. Esses recursos sonoros, assim como as trilhas, as músicas, eles dão vida ao nosso áudio e também remetem quem está ouvindo para aquele ambiente, o que faz com que o ouvinte tenha uma compreensão melhor do conteúdo ao se transportar para aquele espaço. Então, o que é preciso incluir no roteiro para o podcast? Nós precisamos pontuar claramente o objetivo da aula. Esse objetivo será também o título do podcast. Prever os equipamentos que você vai utilizar para a gravação. Pontuar o tempo para cada parte do assunto a ser desenvolvido. Prever o conteúdo de cada episódio. E, por fim, a parte mais essencial, que é a sua storyline, ou seja, a sua linha de raciocínio a ser seguida em seu podcast. Você também pode optar por escrever tópicos e discorrer sobre eles, mas eu pessoalmente prefiro escrever o texto corrido do podcast. Isso facilita na hora de organização também dos efeitos sonoros, de planejar aquilo que a gente vai colocar para preencher esse áudio, mesmo que depois, na hora, você prefira não ler o texto. O roteiro de um podcast pode ser montado com duas colunas. Numa delas, você vai inserir o tempo e os recursos sonoros a serem utilizados, e na outra, o seu texto. Eu vou deixar aqui abaixo um modelo de roteiro para você utilizar nas suas aulas em áudio ou podcasts. Se você ficou com alguma dúvida, não hesite em mandar sua pergunta para a gente. As próximas aulas serão com os professores Vitor e Ariane, e nós nos encontramos no terceiro módulo. Até lá!